Olá, aqui é o professor Anderson Bozo e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o CMS, Content Management System, Sistema de Gestão de Conteúdo. Como funciona? É, São plataformas, os CMS são plataformas que apresentam uma estrutura de site já pré-programada. Elas, então, o foco quando você usa um CMS ele deixa de ser na criação do site e passa a ser no conteúdo. Com ele, não necessariamente você tem que ter é claro, algum conhecimento técnico precisa ter, não tem jeito, mas não é uma coisa pesada, o cara vai ter que fazer um curso na ETEC para poder mexer. Não, não, você pode ensinar o seu jornalista e ele vai lá e faz a matéria todo dia. Qual que é a grande vantagem do CMS? Ele imagina um esqueleto, ok? E aí é o esqueleto de um site lá preparadinho. E aí você vai colocar as coisas dentro dele. Não precisa de muito conhecimento para isso. E como já tem muitas coisas já resolvidas, inclusive a questão de conexão com o banco de dados e tal, fica muito mais rápido para você trabalhar. Então, poxa vida, eu preciso de um site de hoje para amanhã cedo e tem que estar funcionando. Então, mano, instala lá o CMS no seu servidor e bota para rodar. Põe as informações lá, pronto, amanhã cedo você já está. Então, algumas poucas horas você subir um site. A praticidade de um sistema de gestão de conteúdo é muito grande. É, então vou dar continuidade aqui. Como ele funciona? Com templates, plugins, formulários de inserção. Como eu disse, ele trabalha mais ou menos com esqueleto. Então os templates ele tem a cara de um site, saca? Então assim, ele tem um site mais voltado para negócios, um com mais cara de e-commerce, o outro com estrutura de site institucional, outro com blogs, e você vai lá entre as opções e escolhe o que for mais apropriado para o seu cliente ali. Né? Então ele tem vários templates de várias cores, para vários estilos, para tipos de empreendimento, enfim. Então ele tem vários templates disponíveis. Outra coisa muito bacana que ele tem são os plugins, que são as ferramentas que você pode adicionar para que ele adquira novas funcionalidades. E dependendo de qual for o CMS que você escolheu trabalhar, você consegue assim uma gama de plugins gigantescas. E os formulários de inserção, né, que justamente como o foco é em conteúdo, então ele já tem as coisas mais ou menos no jeito para as informações serem colocadas. Então ele tem formulários lá que permite o usuário só ir preenchendo e tal, e troca as imagens, adequa os tamanhos, de repente troca um ícone ali, outro aqui, troca títulos, coloca texto, você coloca um site no ar com conteúdo seu e de um tempo muito mais curto. Então, as principais funcionalidades de um CMS são o seguinte: a criação e publicação de páginas, a edição de texto e do código do site, a moderação de comentários. Isso é muito legal. Se você tiver um plugin que faz link com rede social, você pode ter também a ferramenta de moderação de comentários. Isso é bacana. Um controle de estoque, sistema de vendas, no caso de e-commerce, então se tem um plugin, também dá para fazer isso. E a instalação dos plugins propriamente dito, extensões para aumentar as funcionalidades do site e bibliotecas de mídias para carregar imagens e vídeos que serão usados no site. Os principais benefícios do uso do sistema de gestão de conteúdo é a facilidade de criação e manutenção, facilidade de uso, uma quantidade enorme de recursos adicionais, possibilidade de otimização para a busca orgânica, não patrocinada. O que acontece? As plataformas de grande porte, elas já foram desenvolvidas e trabalhadas pelos melhores programadores do mundo. Então esses caras já trabalharam essas estruturas de forma que elas fiquem bem ranqueadas no Google. Então procurando ali pelo domínio, por uma palavra-chave, ela vai aparecer facilmente lá entre os primeiros resultados do Google
mesmo não sendo uma consulta patrocinada, mesmo você não tendo que pagar pelo anúncio. A versatilidade de projetos de todos os tipos e tamanhos. Então eu posso colocar tanto para um cara que está abrindo uma empresa pequena, que é só ele tem lá o MEI dele, né, a microempreendedor individual, ou como uma empresa grande, né, e você consegue adaptar aí de acordo com a necessidade, a boa velocidade de carregamento e o baixo custo de atualização e manutenção. Se você tiver um portal de notícias, tipo a UOL, é, então você tem muito conteúdo para colocar todos os dias, sempre coisas novas. Você não precisa ter uma equipe de desenvolvedores ali loucamente tarados em cima do tempo todo. Ah, me dá informação que eu preciso pôr no site, construir uma página nova. Cara, já está tudo no jeito, né? Então você vai lá, treina os seus repórteres, eles vão entrar nos formulários, cadastrar as informações novas, ajeitar onde vai ficar ali no portal a coisa e tal. Então, assim, você tem a atualização da informação, que você pode ser inclusive diária, pode ser várias vezes por dia, fica muito mais simples, né? Então, não necessariamente tem que ser um cara especialista da área de informática para poder estar mexendo nisso. O que eu penso como possíveis desvantagens de estar usando um CMS? Primeiro que o código é de terceiros. Eu, particularmente, quando eu desenvolvo um site, uma plataforma, eu faço cada um dos códigos. Tem muitos outros desenvolvedores que utilizam módulos de terceiros e bibliotecas, enfim. Eu, inclusive por questão de segurança, eu prefiro usar as minhas próprias bibliotecas e desenvolver as minhas próprias ferramentas. Um outro ponto aqui é a dificuldade de customizações. É, Você consegue instalar um plugin e trazer novas funcionalidades do seu portal e tal. Só que se você precisar customizar aquele plugin ou alterar o visual ou funcionalidade de alguma coisa, nem sempre é uma tarefa fácil, mesmo para programadores mais experientes. Tá? Então, nesses termos, né, quando você fala de características específicas, assim, de algumas situações, é muito difícil você fazer algumas manutenções quando está trabalhando numa plataforma dessa. Outra coisa que a gente tem é uma dificuldade de readequação para regras de negócios específicas. Isso acontece o seguinte: na minha empresa eu tenho determinadas características, coisas de funcionamento que são para minha empresa e só da minha empresa. E às vezes você precisa fazer essas adaptações e tal, isso vai te dar um trabalho também. Uma outra possível desvantagem, que também está longe, essa está longe de ser um grande problema, é que você precisa necessariamente instalar o sistema de gestão de conteúdo na sua hospedagem. Logo ali na frente eu conto por que eu acho que isso é uma possível desvantagem, tá? Bom, os sistemas de gestão de conteúdo mais comuns do mercado hoje é o WordPress, é o maior do planeta e ele tem a versão .org e a versão .com. Um é especificamente assim mais voltado para a criação e o outro mais voltado para a questão do conteúdo, né? O Joomla, que é um sistema de gestão muito robusto, com muita gente desenvolvendo. Por muito tempo ele foi o maior do planeta. E o terceiro é o Drupal, que é uma outra plataforma muito robusta também, com centenas de milhares de desenvolvedores. E quem usa ele é o governo dos Estados Unidos. Então, os sites do governo dos Estados Unidos são todos desenvolvidos na plataforma do Drupal. Uma coisa muito legal de você estar usando o sistema de gestão de conteúdo é que você tem uma padronização dentro da estrutura do seu portal, porque você não precisa ficar copiando uma página e refazendo aquele código, ou puxando biblioteca e carregando estruturas. Então já sai tudo padronizadinho, tudo no mesmo formato, tudo dentro das mesmas regras visuais. Fica bem bacana. Então, essa é uma outra vantagem que eu não tinha comentado. Aí você fala, poxa, tá bom, WordPress então é a maior ferramenta hoje do planeta para gestão de conteúdo e tal.
Pô, mas tem o Wix também, né? O Wix o pessoal fala bastante, né? Tem bastante propaganda na internet e tal. Quais são as diferenças principais dessas duas plataformas? O WordPress ele tem o foco no conteúdo, muito embora ele tenha a ferramenta para criação dos sites, né? O foco dele é na gestão de conteúdo. Ele precisa instalar no servidor, ele tem uma gigantesca quantidade de colaboradores, milhares de plugins e temas. Ele é difícil quando tem uma customização específica, precisa de cuidado com a responsividade. Nem todo template é preparado para ser ajustado e funcionar bem em celulares e dispositivos móveis, né? O usuário é responsável, uma vez que ele está instalado no servidor do próprio usuário, é o próprio usuário que tem que cuidar da segurança desse portal, né? Então o usuário é responsável pela segurança do próprio site e ele tem uma comunidade gigantesca de desenvolvedores e fóruns com soluções. Quando você tem algum problema, alguma dificuldade e tal, facilmente você vai achar algum fórum que tem alguém. Ah, você achou um erro. Mano, pode ter certeza que você vai achar alguém que já teve esse mesmo erro e que o pessoal já corrigiu, já atualizou. A questão de atualização também eu acho que é um ponto que não está no slide, mas vale a pena pensar, porque de uma versão para outra pode ter alguma atualização e tal, e às vezes você vai ter uma dor de cabeça, né? Porque não é no automático, você que tem que gerenciar isso. E mas também você vai achar no fórum, em algum fórum, como fazer a atualização e consertar o problema com grande facilidade. Já o Wix, ele tem um foco na criação, né? Ele é feito para a criação. Então, os sites feitos na Wix ficam hospedados na própria Wix, ele tem hospedagem própria. Ele tem os desenvolvedores próprios, né? Então ele não é uma comunidade de desenvolvedores, é o povo da Wix fazendo. Ele tem a usabilidade voltada para leigos, então assim, ele é super intuitivo, é super fácil você ir lá e fazer um site bonitão, com a cara linda, e você não precisa ter conhecimento nenhum, assim, você vai pegar a caixinha, arrastar, pegou, arrastou, pegou, arrastou, pegou, arrastou, pá, tá feito, né? A responsividade é boa, a atualização já é feita lá no servidor deles, é tudo por lá, tem muitas ferramentas prontas para usar, a segurança também é feita pela própria equipe da Wix e tem o suporte da própria Wix. Então você pagando, né, claro, para usar a plataforma, para fazer hospedagem, para colocar o seu domínio e tal, você vai ter um puta suporte. Qual é, então, assim, essas são as diferenças cruciais, mas eu acho que se você for jogar no grosso modo, o Wix tem foco na criação, né? E o WordPress, além da criação, ele tem o foco na gestão do conteúdo. Por que eu deveria considerar adotar um CMS para a minha empresa? Primeiro, como eu disse há pouco, manutenção da identidade visual. Todas as novas páginas que eu fizer, as novas coisas que eu abrir, vão ter essa mesma carinha, já está no jeito, já está preparado. Ele viabiliza a atualização constante do conteúdo sem precisar mesclar as equipes de reportagem e TI, por exemplo, né? Então, poxa, dá para trocar o conteúdo do site todo dia, dá para pôr informação nova, dá para pôr novas fotos, dá para trocar a capa do site. Facilidade, próximo item aqui, facilidade em alterações de imagens de campanhas. Então, por exemplo, eu trabalhei eu trabalho com EAD já há muitos anos, né? Então, eu tinha uma plataforma lá em 2013 e o lado de fora do portal, quando chegava ali na Páscoa, aí tinha uma imagem que o design trazia, tal, alguma coisa coelhinho, chocolate, aquelas coisas. Chegava ali no meio do ano, uma coisa da festa junina, tal. Então sempre tinha essa coisa temática, né? As imagens de campanha. E você tem facilidade na alteração. Você tem um gestor de conteúdo, você joga isso na mão do cara lá do design, ele se vira. Ele não sofre, você não precisa chamar o cara da informática. Velocidade na alteração e correção de conteúdo, de repente, poxa, escreveu um negócio errado, fala, não, olha, a gente errou aqui, ou antes que dê algum BO judicial, você já vai lá, já trocou, já arrumou, acabou, tá fácil. E a fácil gestão dos comentários e integração com as redes sociais. Então, por esses motivos, eu acho que vale a pena considerar, né, adotar o CMS. E a gente, o cara da informática, né, somos nós. Por que a gente tem que ver isso daí? Pô, eu sei fazer o site na mão, eu sei construir a minha estrutura, por que eu tenho que estudar isso? Porque tem um monte de agência que contrata o cara de TI para cuidar disso.
E não é